Boa noite, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador da nossa programação. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Livre, que está só começando. Agradeço a sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma. Para você que nos acompanha através dos canais 19 no analógico, 19.1 no sistema digital. Para você que é assinante NET através dos canais 27 e 527, muito obrigado pela sua companhia. É sempre bom lembrar que você pode acompanhar a nossa programação através das plataformas digitais, no Instagram, Facebook, e para isso basta você usar o @RTV Criciúma. Estão aqui nos estúdios da RTV Criciúma para debater as perspectivas da economia na região sul. O presidente da Associação dos Empresários de Criciúma, da SIC, o empresário Moacir D'Agostinho. Muito boa noite. Boa noite, Taylor. Boa noite a todos os telespectadores. E também está aqui com a gente para debater esse tema o presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, o economista Richard Guinzani. Boa noite, Taylor. Em nome da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, agradeço a oportunidade, dar boa noite também ao Moacir. Estamos aí para contribuir nesse debate muito importante. Legal. Moacir, a gente sabe que estamos enfrentando uma pandemia e esse não é apenas um desafio dos empresários locais, né? Mas o que a SIC vem trabalhando para fomentar e ativar, né, essa roda que é chamada a nossa economia? Olha, Taylor, nós estamos muito, bastante preocupados, né? Porque o empresário, ele, de uma hora para outra, ele realmente teve que fechar os seus negócios. Felizmente, depois de muita luta, muita briga com o governo do estado, a gente foi, então, reativando, apesar que nós temos em vários setores da economia ainda, né? O pessoal de eventos, o pessoal das escolas, enfim, tem muitos setores assim que estão sofrendo bastante ainda. E o que mais tem sofrido também é o micro e o pequeno empresário. Então, neste momento, a Associação Empresarial de Criciúma, o que ela mais quer e que está fazendo é dando apoio ao empresário. Então, nós criamos lá na Associação Empresarial um grupo de 15 consultores voluntários, né, que estão assessorando, então, os micros e pequenos empresários em todas as áreas, trabalhista, na área financeira, na área tributária, enfim, tudo aquilo que ele necessita, né, porque ele ficou sem norte, né, ele ficou sem apoio. Então nós temos buscado isso, tem dado um resultado muito, muito bom. Nós não temos ainda lá psicóloga, tá? Porque vou te falar, o empresário ele está dormindo pouco, na verdade, está com uma insônia muito grande, sem saber assim o que vai fazer, mas felizmente nós entendemos que o pior já passou e que a partir de agora nós reconstruirmos e brigar então para que esses setores que ainda estão parados retornem o mais rapidamente possível. Legal. Richard, você que é o homem dos números, amigo dos números, seja eles positivo ou negativo, qual a perspectiva que nós podemos ter do cenário econômico, principalmente aqui para a nossa região? Bom, Taylor, eu acredito que do aspecto econômico, eu lembro que isso começou ainda na segunda quinzena de março, né, quando houve os primeiros sinais e houve já uma imediata, e eu acredito que, assim, também de forma arbitrária, fechamento do comércio, das questões, e muita gente, de certa forma, e foi falado isso antes da gente entrar, que o empresário dormiu com o comércio tranquilo e acordou no outro dia já sem podendo trabalhar, né? E a gente tá observando que no decorrer do período, Taylor, já estamos no mês de junho, de tudo que aconteceu, tudo que foi falado, sempre está tendo um acréscimo e na verdade, economicamente, pouco se sabe sobre o que está acontecendo, tá? É fácil que na teoria econômica a gente sempre tem uma ideia de quando a gente é melhor para falar do que aconteceu. A gente tem uma ideia do que dá um cenário do que aconteceu, né? Como agora está acontecendo um processo totalmente sui generis, que esse coronavírus está causando na economia, em todas as esferas da sociedade, está tendo um desdobramento que eu acredito que no sul do país está sendo positivo.
Que sentido? A gente sabe que nosso país é continental e nem todos os segmentos e todos os setores da sociedade separados não sofrem do mesmo, não padecem da mesma dificuldade, né? A gente sabe que a gente começou a ter uma abertura gradual da economia. Alguns setores, como o Moacir falou, ainda estão fechados e estão com muita dificuldade, são o setor de eventos, né? E a gente sabe que a retomada do crescimento já está acontecendo. Aí eu vou à rua, conversa com as pessoas estão com uma expectativa diferente do que tinham em março e abril. Se tu olhar e se tu andar, conversar com as pessoas, eu tive, antes de passar aqui no estúdio, eu tive no outro lado da rua e fazendo uma compra de material de escritório e vi lá que estava chegando um carro com um caminhão com vários itens de escritório e que já estava, o pessoal tá nativo. Então eu acredito que aqui para a nossa região houve um impacto menor. Só que a gente sabe que isso tem um desdobramento, né? A gente sabe que todo o processo econômico, e como a economia é um processo vivo, né? Toda ação, ela tem um efeito mais a médio prazo. Não são ações instantâneas que têm um desdobramento rápido. Então, são ações que fechou, houve um certo... eu participei daquela reunião, acho que foi uns 2 meses atrás, o pessoal queria que abrisse o transporte. Sim. E tive aquele depoimento, eu continuei aquele depoimento emocionado do pessoal da área de transporte, e que só decorreu depois de mais 45 dias. Foi aberto os transportes e agora está tranquilo. Nós estamos aí com a atividade dos transportes coletivos funcionando. Então a gente sabe que as ações é cuidado, mãos, contato pessoal e máscara. No mais, todos nós vamos ter que nos cuidar. Então, só que a economia em si não pode parar por causa... que eu acho que é importante, temos que se cuidar, mas todo o processo ele é menos de impacto por causa das ações que a economia pode causar, se a gente não se cuidar. Presidente Moacir, a gente sabe que temos que vivenciar, e o mundo empresarial não é diferente, a se adaptar a esse novo normal que está surgindo todos os dias da nossa vida, seja nas criações dos hábitos, né, de higiene, como o Richard acabou de falar para a gente, mas o empresário tem que se adaptar a esse novo normal que o mundo da economia passa a ofertar nesse momento. E a gente vê uma economia pujante sempre, as perspectivas e os números da economia eram bastante satisfatórios para esse ano e ninguém contava com esse período de pandemia. Você acredita que o nosso empresariado está se preparando adequadamente para esse novo normal, presidente? Na realidade, nós não podemos fugir da realidade, né? Nós temos que enfrentar a realidade é diferente para 2 setores. Por exemplo assim, quem é a média e a grande empresa, ela sempre tem um fôlego maior, ela tem uma estrutura maior, ela tem profissionais mais qualificados para, neste momento, se transformar, repensar, se reinventar. O micro e pequeno, ele já não tem tanta estrutura, então ele precisa justamente muito mais desse apoio. Mas assim, felizmente, nós estamos no estado de Santa Catarina, nós estamos aqui numa cidade com 215 mil habitantes, Criciúma, onde a nossa região e o nosso estado, ele tem uma economia muito diversificada, aquilo que o Richard tinha falado antes, né? Então, os empresários, eles estão muito otimistas, tá? E eu poderia falar para ti, ainda nessa semana estivemos reunidos com a nossa diretoria lá na SIC, e existe um otimismo até um pouco exagerado de que as coisas não voltar como vão voltar antes, é muito difícil, não é verdade? Mas são formas diferentes. A gente percebe, né, que cada empresa, cada segmento, ele é um segmento e ele está se reinventando de uma maneira diferente. Nós vimos agora os restaurantes, quando ficaram todos fechados, mesmo restaurantes tradicionais que nunca pensaram num delivery, eles foram e aderiram ao delivery, né? Assim como surgiu o Uber, que espantou todo mundo, se adaptou, houve uma adaptação dos taxistas, outra adaptação, ela acontece. Então, essas reformas, por exemplo, que está acontecendo é assim, ó, aquilo que estava previsto para acontecer daqui 5, 6 anos, houve uma antecipação. Só que então o que está acontecendo com o empresário hoje? Ele se voltou para dentro do seu negócio, trouxe o seu funcionário para dentro no sentido assim, ó,
estamos aqui no mesmo barco, o que é que nós vamos fazer juntos? Porque existe uma insegurança, né, já existiu mais, uma insegurança muito grande, de que todo mundo ia perder o emprego, de que não ia ter mais trabalho, de que as empresas iam ficar fechadas, que não ia ter mais economia, não ia ter mais nada de nós trancados dentro de casa. Então, aquele momento, essa insegurança, ela passou para todos. Então, um grande avanço que aconteceu foi na relação capital-trabalho, tá, onde o empregador teve que dizer para o empregado, vem aqui, olha, nós vamos suspender o teu contrato, nós vamos reduzir a tua hora, nós vamos te dar férias, entendeu? Aí tu vai receber desta maneira. Então, um grande incentivo do governo que funcionou foi a chamada folha de pagamento, né? Então, nesse sentido, o incentivo funcionou. O que não está funcionando, não está chegando na ponta, são os outros tipos de financiamento, né? Que a gente espera que agora, com o Pronamp, com mais alguns programas que está tendo, ele chega efetivamente na ponta, porque o nosso empresariado, principalmente o micro e pequeno, não tem estrutura para aguentar muito mais tempo. Economista Richard, a gente sabe que o modelo econômico que estamos vivenciando no país e também as medidas tomadas pelo governo federal geram impactos, né, não só para o mundo empresarial, mas em toda a roda chamada economia. Você acredita que as medidas tomadas pelo governo federal tem impactado diretamente esse cenário econômico? Sim, tem influenciado de forma positiva. Só não mais, Taylor, porque algumas ações, a gente sabe que, e aí é um aprendizado para todos, que nem só a sociedade não vive só por decreto, né? Uhum. Que sentido? Foi feito um decreto sobre a questão do financiamento da pequena e média empresa, e que os bancos, e o pessoal vai tentar acesso a isso. Os bancos públicos até têm, sumiu, né? Em relação aos bancos privados, por quê? Porque o grande medo do processo é o risco. Então, tu imagina imagina que eu fosse o Bill Gates, fosse pedir recurso para um banco. Eu tinha certeza que, olhando o potencial que eu tenho, eles iam emprestar. Agora, se eu sou um pequeno, que o banco vai começar a me conhecer, a tendência de liberar o recurso é menor. O que o governo está tentando fazer, e que a gente viu ali nessas ações que o Senado aprovou para o Pronamp e outras ações, para que esse tipo de recurso chegue a esse pequeno de forma que ele consiga ter acesso. A grande dificuldade hoje não é nem conseguir pagar, Taylor. Uhum. E as pessoas hoje estão tentando ter acesso primeiro ao crédito, e que no decorrer do processo, e lá na frente já está indo um outro projeto que vai para a Câmara, que eu acompanhei ontem no site do Ministério da Economia, que a tendência é que lá na frente, se a pessoa que aderiu a um programa de financiamento e ele está pagando em dia, a tendência é que o governo, depois de um certo período de pagamento, perdoe a dívida, não cobre mais. Mas isso é fator para que mantenha o empresário vivo, o pequeno empresário também tenha atividade econômica, né? Paralelamente a isso, o que a gente está fazendo, né? Algumas ações locais, o pessoal está incentivando o consumo local. Uhum. Então, as pessoas estão se ligando que o barbeiro, a manicure, a cabeleireira, o padeiro, pequenas ações que as pessoas podem fazer, podem fortalecer. Claro que a gente precisa de todos e a gente também acessa todos os serviços, né? Mas sempre fazendo assim, ó, eu preciso de coisas que um atacarejo pode fornecer, mas eu também preciso de algum serviço que uma padaria, alguma coisa pode também nos fornecer. Então a gente consegue ajudar todo mundo nessa cadeia, né? Nós temos um exemplo, inclusive, né, lá na SIC, que é a Câmara o Núcleo da Mulher Empresária, que elas fazem, entre elas, são mais de 30 empresárias que tem, elas fazem uma troca, uma começa a colocar o produto dela na outra na loja, outra pega, então essa troca de serviços tem sido muito importante. Interessante. O Richard tocou, presidente Moacir, sobre uma questão muito pertinente, né? Porque o telespectador, as pessoas que estão do outro lado da televisão, eles se perguntam, mas o que é economia, né? O que o impacto? Às vezes o impacto da economia é a perda de emprego de um ente familiar, de uma pessoa, mas talvez não tenha a dimensão e a proporção do que se refere à questão da economia, né? No próximo bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão, de que maneira você aí do outro lado e a gente pode estar auxiliando o nosso braço e também alavancar a nossa economia local. 2 minutos e a gente está de volta aqui na RTV Criciúma.
Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Olá, sou Fátima Guimarães e quero fazer um convite especial para você prestigiar o programa Saiba Mais, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5h30 da tarde. A informação precisa e o entretenimento para você. Você é o meu convidado especial para estar conosco aqui na RTV Criciúma. A Viapian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Viapian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Viapian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Viapian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18h30 no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas, churrasco com buffet livre e aquilo. Oferece também refeições do sistema Prato Feito e Marmitex. Sua marmita feita com muito capricho e qualidade. Churrascaria Medieval. Todos os dias das 11 às 14 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 3433-2811. Churrascaria Medieval. O prazer de se alimentar bem. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Bem-vindos de volta ao nosso programa Conexão Livre. O debate de hoje é as perspectivas da economia aqui na nossa região, principalmente no que se refere a esse novo momento que estamos vivenciando da economia. Presidente Moacir, no outro bloco nós estávamos falando sobre a questão de como o nosso telespectador e até mesmo a gente aqui pode estar auxiliando, o Richard tocou na questão do compre local, a alavancar a nossa economia local. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Então são campanhas de conscientização, né, de que nós precisamos realmente comprar, né, de quem do local olhar, a gente tem que ter chegar no supermercado e verificar onde é que é produzido aquele produto, né, nós realmente verificar de que forma eu posso realmente ajudar, né, a indústria local. Porque aí nós estaremos garantindo emprego aqui na região, garantindo renda aqui para a região, garantindo que esses impostos retornem para a região, né? Então esse incentivo que está havendo, essa união de várias entidades, a gente percebe assim que todos estão buscando a mesma coisa, né? O que é que eu posso fazer? Inclusive uma das coisas importantes é que quem perdeu o emprego em algumas indústrias estão trocando
Tá? Estão trocando esse funcionário no sentido assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui muito boa, só que agora neste momento eu não estou precisando dele. Quem sabe você pode aproveitá-lo. Então isso também está acontecendo na própria indústria da região. Tem uma indústria, para vocês terem uma ideia, era do setor de alimentos, que não sofreu tanto, ela contratou há 2 semanas atrás 56 novos funcionários. Olha só. Assim como a gente está vendo, né? Logicamente aqui na Içara, que está surgindo agora os novos atacarejos, como o Richard estava falando, contrataram quantas pessoas? Não é verdade? Em torno de 400 pessoas, os 2 atacarejos que estão sendo montados ali. E nós então assim juntos, né? Só que o empresário precisa entender que é uma forma diferente que ele tem que fazer. As pessoas estão acostumando também a comprar, mesmo que ele compre de Criciúma, muitas vezes ele quer comprar pela internet. Ele quer comprar do e-commerce, através do e-commerce, mesmo de Criciúma, ele não quer mais às vezes sair de casa, não é verdade? Ele não quer ir lá no restaurante nesse momento ainda que a gente está com a pandemia existindo, ele não quer lá se expor, não é verdade? Então, os restaurantes mudaram, mas outras lojas também mudaram, porque assim, tu entrar numa loja de roupa que tu não pode vestir esta roupa. Então, como é que eu vou fazer com que o meu cliente, ele retorne para dentro da minha loja, e primeiro, como é que ele vem na loja, né? Começa por aí, como é que eu vou trazê-lo até aqui? Né? Se eu não puder trazê-lo, eu tenho que achar uma forma de eu chegar até a casa dele. Né? Aí chega aqui, ele não pode experimentar aquela roupa. Como é que eu vou fazer? Então nós temos que buscar criatividade, inovação, tecnologia, né? De forma que o pequeno, médio ou grande, nós estamos todos juntos e buscar alternativas então de oferecer então esse novo consumo e sempre preservando, né, a minha qualidade, meu atendimento, a forma como, né, eu recebo aquela informação, mesmo no Instagram, mesmo em qualquer mídia que eu receba, me chame a atenção para que eu consuma aquele produto. Interessante. Richard, e existe algum dado para não criar, né, o nosso programa um muro de lamentações, até não é questão do nosso debate agora, mas criar a perspectiva para o mundo empresarial e até mesmo para quem está acompanhando a gente, seja empreendedor na profissão que escolheu, mas existe algum dado da economia que possa causar um impacto melhor para os nossos ouvintes e telespectadores aqui da programação? O que a gente tem relatado e que a gente tem observado, Taylor, Moacir, isso até a gente falou antes da entrada aqui, o que está acontecendo hoje? Né? A gente está padecendo de uma situação que nunca ocorreu antes, ou a gente sabe que Kontratiev falava sobre os ciclos econômicos, né? A gente sabe que tem ciclos econômicos que são baseados em atividades de ações econômicas e reações econômicas, né? De concorrência perfeita, sobre a questão. A gente sabe que muitas de crises eram oportunidades, né? Então a gente vem de um processo que agora é totalmente diferente. Chegou um vírus que tem todo um debate sobre isso, como chegou e se foi plantado, não foi plantado, mas não é esse o campo. Mas o que está acontecendo? Está gerando um tipo de cultura diferente das pessoas em relação ao enfrentamento do que tá ocorrendo e do desdobramento da economia também para isso, né? Olha só, para você ter uma ideia, a gente está hoje... E eu falo das coisas boas que de certa forma essa tragédia nos assolou, que foi o que me acometeu. Eu tinha que ir a Florianópolis há um certo período de tempo para fazer reuniões em Florianópolis. Com o advento do coronavírus, as ações foram resolvidas de forma igual, claro que eu não pude dar um abraço nos colegas na capital, mas de certa forma por reuniões virtuais, muito do nosso tempo foi encurtado. E quanto de tempo a gente não conseguiu poupar para a família e para outras ações em questão de deslocamento por causa dessa questão Então a gente também pode ver ações ou reações do aprendizado humano em relação à dificuldade, né? Na economia, a gente vê jovens empresários, pessoas mudando um pouco o foco e mudando um pouco a mentalidade do fundamento do seu negócio, e ele está conseguindo fazer, como o Moacir falou, ele só tinha um perfil de negócio que era no estabelecimento, ele conseguiu desenvolver o delivery,
ele conseguiu ter o apoio das ferramentas das redes sociais, ele tem ganhado tempo em relação a isso também, ele tem conseguido, com a inovação do seu negócio, tentar, claro, que primeiro vem a questão da crise e a questão de como a gente pode tentar, porque a ideia inicial num processo, quando tem dificuldade, é aquele sonho, né, Moacir? Tu quer manter o padrão que tu tinha antes, no mínimo, né? Eu sei que eu preciso crescer, mas diante da dificuldade, se eu conseguir manter o meu ganho do ano passado, é melhor. E outras coisas que também são interessantes, e a nossa... e a região é isso, né? Pela formação cultural e da miscigenação da imigração, pessoas fortes que conseguem, vão superar isso, né? Empreendedores, nós somos empreendedores. Isso é da natureza dessa região, que as pessoas são guerreiras, elas não se deixam abater. Sim, que a gente viu algumas situações de pessoas preocupadas, mas agora com o tempo vai esclarecendo, a gente vai tendo conhecimento mais de como as coisas estão acontecendo e a gente está, porque no primeiro momento a gente estava ouvindo e vendo o que estava falando sobre isso, né? Agora nós acompanhamos. Tu tem alguém que tu já tem um conhecido que pegou. Tu fica, mas não aconteceu nada comigo, eu não sei, eu me cuido, mas eu não sei se eu tenho ou não tenho. No momento que vai chegar isso, que a gente tiver mais gente testada e a relação começar a ter começar a aparecer como já o país hoje já é o campeão mundial de recuperados, passando outros países. Proporcionalmente, o país hoje está conseguindo segurar em relação ao que pega o vírus e o que tem deriva para um estado complicado, menor do que outros países. A gente caminha numa linha, né, presidente Moacir, sobre a questão da saúde, né, e fica na linha da economia, né. Sobre essa questão que a gente trabalha muito, foi debatido ao longo de toda essa pandemia, que já perpassa quase 3 meses, né, sendo que quase 70 dias e alguns comércios e alguns tipos de empresas ainda estão fechados, mas perpassa muito a questão do como se desdobrar nesse momento. Mesmo nesse momento de crise, a SIC, através do seu conselho superior, passou também a auxiliar as famílias carentes, né, da cidade de Criciúma. A gente queria também contar um pouco mais sobre dessa ação que ajudou bastante famílias na nossa cidade e também respingou em algumas cidades da nossa região. Assim, foi muito importante essa tua pergunta, Taylor, porque assim, nós não podemos nesse momento também abandonar os menos favorecidos. Então, quando veio que fechou tudo, a gente começou a perceber, né, que muita gente, assim, a carência, passando fome, nós nos preocupamos com isso. Então, nós criamos uma campanha chamada Juntos de Coração. Nós reunimos as várias entidades da nossa sociedade, porque, felizmente, Criciúma é uma cidade muito solidária. Várias campanhas a gente percebeu, né? O Criciúma Esporte Clube fazendo campanha, a Unesp fazendo campanha, e nós então lá na SIC criamos a SIC, CDL, Sebrae, enfim, várias entidades, né? O Forcri, entendesse? Criamos, então nós já distribuímos lá em torno de R$150 mil em cartões, tá? Porque o que estava acontecendo? Tu dava a cesta básica e tu disse para a pessoa ir lá na SIC, que a SIC está dando cesta básica. Ela não tem nem como ir buscar. A pessoa lá do bairro, aquela que realmente precisa, ela não tem como buscar. Então nós fizemos através da Cruz Vermelha, né, do Almir, que é o nosso guerreiro Almir, onde ele tem todos os cadastros e nós estamos atendendo mais de 900 famílias. Então ele dá esse cartão lá para eles e ele vai lá no comércio local, lá no mercadinho, com um cartão a Sicardi, que é o cartão que o mercado conveniado com a SIC ele recebe, e lá incentivamos também aquele empresário, entendeu, a fazer a sua venda. Então ele comprou lá muitas vezes um leite que a cesta básica não tem, um frango que a cesta básica não tem, muitas vezes um remédio na farmácia, né, um gás que ele precisava lá para sua casa. Então houve sim uma campanha muito grande. Nós também distribuímos mais de 25 mil máscaras. Então, ainda mais agora que no município de Criciúma é obrigatório e outros municípios também, que é realmente, né, não devia ser obrigatório. Eu acho que como cidadão eu tenho que proteger
e se proteger, na verdade. Então, nesse sentido, nós distribuímos também. E depois, dentro dessa campanha, nós fizemos também aquele apoio ao empresário também, que eu falei anteriormente, de consultores voluntários, ajudando o micro e pequeno a se reerguer, se reinventar, buscar novas maneiras de marketing, ferramentas de mídia, para realmente continuar o seu negócio. Então, foi muito interessante, está sendo ainda, né, está aberta a campanha. Então, tem dado muitos frutos e o mais importante, minimizar, né, os efeitos da pandemia, da falta de emprego lá na periferia, né, onde está necessitando muito. O Richard, e sobre até uma campanha muito bem elaborada pela SIC, Richard, a gente sabe que existem a questão do planejamento, né? Quando uma pessoa abre um negócio, tem o seu negócio, claro que todos nós não estávamos preparados e nem existia uma ideia no caderninho de qualquer planejamento, de qualquer empresa, de qualquer empregado também, uma pandemia como nós estamos vivenciando. E a gente sabe que a questão da economia deveria ser debatido dentro do ambiente escolar, que é a questão da educação financeira, né? Sobre essa questão, nesse pós-pandemia, isso fica também como exemplo de a gente também, a cada passo, ou antes de dar o primeiro passo, planejar? Sim, Taylor, a gente tem acompanhado e está muito animado, Taylor, porque a gente há uns 4 anos atrás participou, e a gente todo ano participa da Semana Nacional de Educação Financeira, e isso junto com outras entidades também. E o que acontece? Geralmente as pessoas, e a ideia era a gente desenvolver uma cultura das pessoas que pudessem, primeiro, pesquisar, tivessem o controle de pesquisa em relação a juros, juro composto, tivesse assim, esse entendimento, né? E a Ordem dos Economistas, há uns 2 anos, a gente desenvolve palestras de educação financeira para as famílias, a gente já conseguiu ir nas escolas também, a gente entrega um porquinho. O que a gente faz lá, Moacir? A gente não temos interesse econômico, a gente tem interesse de informar as pessoas, né? A gente fala com as professoras, a gente troca um porquinho por um litro de leite, 1 quilo de alimento, e o próprio que arrecadar na escola fica para o diretor, o pessoal do corpo docente lá, decidir para quem fica, né? Ou até fica interno na escola, né? Então a gente dá um desse aqui para cada aluno e incentiva que o que é a poupança, né? Então eu deixar de consumir agora e guardar para frente, para o futuro, né? Então eu gero poupança, eu abdico da compra agora, do consumo agora, por uma questão futura, né? A gente sabe que fatores hoje de informação, de internet, de televisão influenciam o nosso consumo, né? De certa forma influenciam os nossos gastos, né, pessoais, né? E a gente sabe que as famílias, também renda das famílias, elas têm, no decorrer do tempo, melhorado. Só que o que está acontecendo? Eles precisam agora ter uma disciplina de gastar melhor e não se endividar. A gente sabe hoje que a gente tem um país que tem 67%, segundo a última pesquisa, de famílias endividadas, com uma ou mais contas atrasadas, né? E a gente não é interessante para a economia que a gente tem uma economia forte com pessoas endividadas. A gente sabe que o grau de endividamento de certa forma, ela pode ser sustentável, mas não pagar e não manter isso, e manter isso por um longo período é ruim para as famílias, né? Então a gente trabalha nessa questão de esclarecer e auxiliar. A gente sabe com planilhas, e a gente sabe hoje, está vendo muito que no Instagram, no Facebook, muitas pessoas falando sobre prosperidade financeira, sobre como as pessoas podem alcançar esse tipo de controle dos seus gastos. Só que eu vejo que a gente tem que vir um pouco antes ainda. Claro que aplicar e agora a gente sabe que a taxa de juros, a taxa Selic está baixando, né? Então a gente sabe que aplicações na Bolsa de Valores são propensamente melhores, né, do que a poupança, do que outros investimentos, né, que não pagam nem o CDI, né, que é a correção, né? Então tem algumas ações que primeiro vamos sanar. Então nosso trabalho primeiro é cuidar disso, das pessoas, assim, vamos deixar elas tenham o TG em dia, né, para que depois ela consiga fazer poupança e daqui para frente consiga investir, ou de repente montar um negócio, ou aplicar em algum tipo de investimento que ela possa
optar, mas sempre sim, dando informação. E esse é o papel da Ordem dos Economistas, dando esse apoio e assistência às pessoas, às crianças também, que é o nosso foco também, sobre educação financeira. É muito importante esse tema da educação financeira e ser debatido lá no ambiente escolar, né? Porque, como o próprio Richard falou, existe uma população muito endividada e também não tem um cenário, talvez, com maior detalhamento de usar, né, o crédito que é disponível no seu nome. Você está conectado aqui no programa Conexão Livre. O nosso tema de hoje é as perspectivas do cenário econômico aqui na nossa região. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente volta com o nosso debate. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Olá, sou Fátima Guimarães e quero fazer um convite especial para você prestigiar o programa Saiba Mais, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5h30 da tarde. A informação precisa e o entretenimento para você. Você é o meu convidado especial para estar conosco aqui na RTV Criciúma. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18h30 no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas, churrasco com buffet livre e aquilo. Oferece também refeições do sistema Prato Feito e Marmitex. Sua marmita feita com muito capricho e qualidade. Churrascaria Medieval. Todos os dias das 11 às 14 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 3433-2811. Churrascaria Medieval. O prazer de se alimentar bem. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Voltamos com o nosso programa Conexão Livre. Eu quero agradecer a sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma e dar um agradecimento especial para você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais também, lá no YouTube, também no nosso canal no Instagram e também no Facebook
e para isso você basta usar o @RTV Criciúma. Nós estamos debatendo aqui com o presidente da SIC, Moacir D'Agostin, e com o presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, Richard Ghisani, as perspectivas do cenário econômico aqui para a nossa região. Nós estamos falando no outro bloco sobre a educação financeira, né? A gente sabe que existem as questões dos planejamentos. Presidente Moacir, a gente sabe que na nossa região, como já foi tocado aqui no debate, é uma região que atrai, é solidária, trabalha muito o voluntariado, mas também é uma região muito próspera. A gente, através do Cadastro Geral da Geração de Empregos, o CAGED, a gente era uma das regiões, e somos ainda, que mais emprega, né, no estado de Santa Catarina e também a nível Brasil. Mas, de acordo com a última pesquisa do Sebrae, nós somos uma das regiões que mais demitiu também nesse período. E a gente sabe que, como você mesmo falou, existe uma grande perspectiva de contratações para esse período. E como vem trabalhando e fomentando esse novo recomeço na nossa economia através da SIC, presidente? Olha, Taylor, telespectadores, assim, olha, nós inicialmente, quando começou a sair algumas pesquisas, dizendo que nós teríamos na cidade de Criciúma 18 mil desempregados, naquele momento, só nas micro e pequenas. Eu até fui entender se algumas rádios me entrevistaram e eu disse que eu não acreditava naqueles números. Acho que a gente tem que acreditar em pesquisas, mas aqueles números para mim não existiam. E eu fiquei muito aliviado quando saiu, então agora, né, o CAGED, como você falou, publicou, e nós tivemos assim, na região, 3.500 desempregados, e contando o que nós tínhamos positivo de janeiro, fevereiro e março, esse negativo que aconteceu no mês de abril, ele justamente equilibrou, nós ficamos com 1.600 negativos. Então é muito, nós não queríamos nenhum, não é verdade? Mas a gente pensa que agora em maio, ainda quando sair os números, ainda vai ter mais um pouco de desemprego, mas não é aquele desemprego arrasador que estava se esperando. A terra arrasada, que tudo agora deixou as pessoas sem perspectivas. Então é isso que o papel da imprensa também é importante. Então parabéns pelo trabalho como tu estás fazendo, de trazer a gente aqui pessoas também para discutir, colocar para o telespectador de que nem tudo pode estar perdido. O ano não está perdido, não é verdade? Existe recuperação. Se você está em casa e muitas vezes você ficou desempregado, pense que a retomada da economia vai acontecer, que você também tem que fazer alguma coisa para retornar ao mercado de trabalho, não é verdade? Então temos certeza, assim, que nós estamos lá na SIC, então, no primeiro momento sempre falando assim, empresário, não demita. A última coisa que você faz é demitir, busque alternativas, por isso que eu falei antes, né? Suspenda o contrato, quem pode suspender. Nós lá na SIC também, que somos uma empresa, né? Nós tivemos pessoas que pediram, olha, suspende meu contrato agora porque eu vou receber o seguro-desemprego, é verdade? Ah não, pode reduzir o meu, olha, eu tenho que reduzir em 50%, e outros, de uma forma geral, nós temos que reduzir 25%. Porque a própria SIC nós perdemos lá 32% da nossa receita. Então nós também estamos tendo que nos reinventar, né? Nós perdemos todos os aluguéis que nós tínhamos de cursos lá que a gente fazia, né? Para as pessoas fazerem curso, né? Então nós perdemos muita coisa, né? que a gente tinha lá, e agora nós estamos buscando. Estamos fazendo curso online, já voltou os cursos presenciais. Para nossa surpresa, as pessoas estão querendo fazer curso presencial. Olha só. Tá? As pessoas querem sair de casa para se encontrar, já estão cansadas de ficar em casa. Então tudo é online, também a gente pensa que não é só assim também, né? Então nós temos que continuar convivendo com tudo isso, né? E fazendo com que cada vez mais o nosso empresário está preocupado de manter emprego, de manter renda, de manter consumo, tá? Então é isso que nós temos que fazer. Legal. Richard, e qual a dica que você dá para o nosso telespectador sobre o cenário econômico, né? Seja ele que tem um dinheiro guardado e quer investir em algo, ou seja aquele que está contando os centavinhos para passar um mês? Eu acho que nossos telespectadores anotem essa frase que eu falo agora, porque eu acho que daqui a um bom tempo vai acontecer, que se chama economia de baixo contato.
que consiste isso, né? São ações individuais ou coletivas, empresariais individuais, que vai ter uma relação comercial, só que com esse advento dos acessos ao gel, toque, comprimento, vai ser muito pouco contato entre o consumidor e o fornecedor, entre quem presta serviço. Então vai gerar um tipo de relacionamento mais distanciado, né? As pessoas vão estar ainda ativas, né, como o Moacir falou, porque o período em casa foi um período importante também, que houve tudo a ensinamento, né? Eu acho que é importante porque todo o processo, nas dificuldades, quem tem o maior aprendizado, né? Eu tenho certeza que nessa caminhada, a gente do Moacir na SIC e de tudo da trajetória vitoriosa dele, tenho certeza que o grande aprendizado foram nas dificuldades, nas lutas do cotidiano, né? E isso molda o nosso caráter, aumenta a nossa casca, né? Porque as nossas dificuldades nos lapidam, né, para as dificuldades da vida, né? E eu acho que na economia vai acontecer isso também. E como o povo nosso é um povo que sabe se virar, tem autonomia, claro que ele é um pouco crítico, mas é um povo muito altivo e bastante dedicado. Então, eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor nesse processo, porque a gente sabe assim que nos próximos anos ele vai, como H1 foi como aconteceu com o H1N1. Então a gente teve o processo, passou outro ano, tem um pouco pega ainda, depois de um ano, agora vai acontecer. Claro que aí com o aprendizado disso, a tendência não é fechar todo ano, não vai ser mudança de postura, mudança de conceito, e na economia vai também ter expertise também para que as pessoas, porque claro, se eu tenho um produto que eu sei que vai ajudar as pessoas, eu tenho um tipo de modelo de negócio que ajuda as pessoas, a tendência é eu conseguir fazer que isso chegue às pessoas e eu consiga fazer negócio, né? Porque não vai cessar. As pessoas continuam com as suas necessidades, continuam com as suas convicções do que elas precisam, e a gente sempre vai ter empresários dispostos e ávidos para atender a demanda e o que for. A gente só sabe que só precisa ajeitar a questão desse processo todo, que a gente nunca mais viu em lugar nenhum, foto de casamento, essas questões dos eventos que precisam retomar. Agora, claro, de forma ordenada, que é um negócio também que o tempo também vai nos ensinar melhor de como a gente vai superar isso. Presidente Moacir, a gente sabe que a SIC tem um banco, né, de cadastramento de currículos e também oferta de vagas, né? E existem vagas disponíveis nesse momento? Tem, nós temos lá um banco de dados, né, o nosso banco de talentos, chamado Banco de Talentos. Ele sempre tinha ali em torno de 600 e 700 vagas. Neste momento, eu não estou atualizado hoje, mas ainda tinha uma semana atrás mais de 200 vagas. Só que são assim, muitas vezes a pessoa, ela também, eu só quero emprego nesta área, ela tem que se reinventar também, não é verdade? Se não tem numa área, ela tem que ir para outra, ela vai ter que buscar alternativas daquilo que existe. Hoje, a gente sabe a carência que nós temos na tecnologia. Na verdade, então quem não está na área da tecnologia, por exemplo, ele tem que buscar, nessa área de inovação, tecnologia, de busca de mídias sociais, de tudo isso, é muito importante, então todo mundo está precisando, né? Então basta acessar o site, tanto o empresário quanto a pessoa pode estar cadastrando nessa plataforma. Exatamente, então nós temos lá eu vou dar o número, nós temos lá 22 mil currículos, né? Mas também nós temos uma renovação de tudo isso, né? Então as ofertas de emprego estão lá, entendeu? Basta a pessoa procurar e claro, ela também muitas vezes tem que ver que tipo de currículo ela tem. Porque se a vaga é para vendedor e ela nunca trabalhou como vendedora, não adianta ela no currículo dela ir lá, porque daí, mas eu não fui chamada, mas eu vou me candidatar a uma vaga de vendedor, tá entendendo? Então, tudo isso ela precisa se adequar, na verdade, de que forma o currículo dela vai atender aquela vaga, né, que está disponível.
Interessante. Nós estamos chegando no final do nosso programa, né? A gente está debatendo as perspectivas da economia na nossa região e também dando uma injeção de ânimo, né, aos empresários e também aquelas pessoas que estão na busca da inserção e da retomada também para o seu ambiente de trabalho. Richard, a gente sabe que existem diversos auxílios, né, e escancarou muito durante esse período o que se refere à questão da informalidade, né? Não existia um dado de desempregados no país, mas não tinha um dado específico das pessoas que viviam na informalidade. Isso escancarou durante esse período de pandemia porque viu e também prejudicou alguns empresários que estão na busca também da questão da linha de crédito, né? Você acredita que também isso serve de exemplo tanto para as pessoas quanto para o mundo empresarial, a questão da informalidade? Alguns motivos geram a pessoa a mudar ou mudar a dinâmica dela e ir para a formalidade, né? Primeiro são ações que a gente sabe que cada caso é um caso, né? Eu acredito que a pessoa que trabalha informal, ela tem pode ter alguma resistência à autoridade. São pessoas ativas, são pessoas que têm brio, só que de repente, por algum motivo, tem uma resistência à autoridade de um patrão, de um hierarquia. Ou também por necessidade. As pessoas de repente precisam tem iniciativa, só que não sabe como se formalizar. Então, ela lava carro, ela costura, ela vende doce. Então, ela tem um tipo de talento que ela desenvolve e faz disso um grande negócio. A gente vê muita gente e a gente viu na década passada, muitas pessoas que nem se imaginavam, né? Chefes. Né? Hoje a gente sabe que tem um padrão, a gente sabe que tem vários chefes na cidade que inicialmente trabalharam de forma informal, de fazer festa e tal, depois criaram um negócio que foi um negócio assim, grande e que agora, claro, tiveram que se reinventar também, estão fazendo delivery, né? Mas assim, são pessoas que começam um negócio, têm a ideia, iniciam de forma não oficial e com o tempo se regularizam, né? Quando a gente fala em regularização, não marginalizando, né? Mas dizendo que são pessoas que estão lutando pelo seu pão, lutando pelo seu trabalho, e a gente sabe que com o advento do auxílio emergencial se revelou uma coisa interessante, Moacir. Muitas pessoas necessitadas buscavam, e aí claro, é um pouco do perfil das pessoas, né? Então muitas pessoas tiveram acesso, né? Eu, particularmente, a gente ajudou algumas pessoas que estavam com o cadastro trancado e realmente precisavam de identificar o que houve, o que aconteceu, porque de alguma forma teve algumas situações a pessoa não conseguiu o recurso porque diziam que ela tinha um mandato e a pessoa um cidadão simples. Como que o sistema pode informar isso se a pessoa não é uma pessoa simples, né, que nunca tentou cargo eletivo, né? Mas aí tem que regularizar, tem que arrumar, muitos cadastros estão errados, muitas questões, e a gente sabe e a gente acredita que agora a mudança, tendo esse cadastramento que foi muita gente foi atendida. A gente sabe que parte também pode ter ficado fora, mas sabe que vai ter acesso. A gente está falando sobre muitos também receberam sem ter a devida necessidade, né? Exatamente. Mas eu acho que de tudo que eu aprendi posso ter experimentado assim, foi a questão do desenvolvimento da minha fé, em relação ao que eu acreditar nas pessoas que podem fazer o melhor pelos outros, e também a solidariedade. Eu acho que assim foi um desenvolvimento fantástico o trabalho da SIC, né, que desenvolveu. Obrigado. Eu acho que isso tudo deixou nós mais humanos também. Isso. De certa forma nos trouxe nos trouxe para um patamar assim, mais humanizado e deixou nós todos na mesma régua. Então, pessoas com grandes posses, poucas posses, muita renda, pouca renda, deixou nós no mesmo patamar. Claro que a gente, devido às proporções, a gente sabe e o pessoal criticava muito, né? Tem gente que tem que ficar em casa e a casa é complicada porque não tem condições, mas tem outros que têm. Então, claro, aí vem essa questão da solidariedade de ajudar as pessoas. E esse é o grande fator que eu acho que influenciou na questão da economia, que foi a solidariedade.
Interessante. Moacir, o presidente Moacir, presidente da SIC, está aqui com a gente também, junto com o Richard, e eu toquei na questão da informalidade para destacar para quem está acompanhando a gente que talvez tenha um sonho de empreender, né, de ter o seu negócio, tirar ele da informalidade, e a SIC também tem a questão de assessorias para auxiliar essas pessoas a tirar os seus negócios do papel, né? Assim, nós na realidade estamos auxiliando já aquele empresário que já está formalizado, né, neste momento. O Sebrae é que faz muito este papel, né, mas nós temos lá na SIC, para você que é micro, pequeno empresário, nós temos lá na SIC os núcleos empresariais. Então nós temos mais de 300 empresas hoje lá, que são empresas que se ajudam dos vários segmentos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o segmento de mecânica de automóvel, não é verdade? Que ficou fechado um grande período. O pessoal de mecânica de automóvel, vocês não imaginam, eles estão rindo à toa. Por quê? Porque o transporte coletivo ficou parado muito tempo, as empresas tiveram que dar um auxílio gasolina, né, para o seu funcionário trabalhar. Aquela pessoa que só usava o seu carrinho no final de semana, começou a usar o seu carro todos os dias, aquela moto todos os dias, enfim, está gerando uma manutenção muito grande. Então, como se fala, né, quando alguns vendem lenço, uns choram, outros vendem lenço, né? Então, assim, então a gente tem vários núcleos e esses núcleos estão se ajudando. Então tem feito assim a diferença, né, o núcleo da gastronomia. Né? Vocês viram aí várias campanhas dos restaurantes, não é verdade? Buscando achar uma maneira de levar os seus clientes de volta, né? Vendendo os vouchers. Por exemplo, hoje você pode comprar lá na SIC, mesmo em alguns pontos, você compra R$100 e você vai no restaurante e gasta 130. Entendeu? Então tudo isso aí são incentivos, formas diferentes que está acontecendo. Então, se você é um empresário, microempresário, grande empresário, médio empresário, a SIC não mede o tamanho do empresário. Todos são empresários, de uma forma maior ou menor, mas isso não diminui a pessoa como aquilo que o Richard estava falando. Eu acho que o mais importante em tudo isso, nós ficamos mais humanos cada vez mais, né? Eu acho que Deus mostrou para cada um de nós que nós somos todo mundo igual. Né? Tava todo mundo em casa, com dinheiro ou sem dinheiro, não é verdade? Então aqueles que não tinham que comer, a gente teve que ajudar, né, a levar comida para as suas casas, mas aquele que também tinha dinheiro não podia mais viajar, porque não tinha como sair de casa, não tinha mais voo, não tinha mais viagem, e aí também ressaltando, né, pessoal de turismo, está passando também uma crise muito grande e as autoridades precisam pensar urgentemente de que forma que nós vamos retomar o turismo. Porque o empresário, o que está acontecendo que o Richard levantou, né? Ele não vai mais viajar assim, para fazer qualquer reunião. Nós saímos, pegava o voo aqui em Criciúma para ir em São Paulo fazer uma reunião de meia hora, né? Às vezes já dormia lá, então os hotéis já tinham movimento, então movimentava uma economia de uma forma geral, e hoje se percebeu que muitas reuniões, praticamente 50% delas no mínimo, elas vão ser, né, através do remotos, na verdade. O representante comercial, eu sei as confecções também da região que estão passando, também um trabalho muito grande, tá? O vestuário, olha, ele vai ter que achar um jeito de se reerguer, porque as lojas, mesmo que estão abertas em Criciúma e Santa Catarina, mas estão fechadas em São Paulo, fechadas em vários lugares do Brasil, as lojas estão fechadas e ele não está conseguindo, inclusive, repassar esses seus produtos, né? Estamos chegando ao final do nosso programa Conexão Livre. Eu quero agradecer aqui a companhia que estivemos do economista Richard Guinzani. Obrigado, Richard, aqui por debater e dividir conhecimentos com os nossos telespectadores. Obrigado, Telo. Em nome da Ordem dos Economistas da Catarina, agradeço a oportunidade ao Moacir. E só deixo rapidinho um encerramento. Fala, então, em 1 Tessalonicenses, que fala: em tudo dai graças, ser grato. Legal. Também quero agradecer o presidente da SIC, Moacir D'Agostin, que debateu aqui com a gente as perspectivas da economia. Eu que agradeço ao Taylor, ao Richard, foi uma conversa muito interessante. E só dizer para o nosso telespectador que está em casa, tudo vai passar. Quero agradecer a sua companhia, você que ficou com a gente até agora, com o nosso programa Conexão Livre. Quero lembrar que daqui a pouco esse programa está disponível lá no nosso canal no YouTube e também a reprise dele acontece no sábado às 20h30. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus
e até o próximo debate aqui no canal 19 e também 19.1.